Esse é o modelo que a gente vai trabalhar então na aula 19. Ele foi muito bem modelado, ele tem os blocos então bem escolhidos e bem posicionados, tem pequenos detalhes que fazem uma diferença bem significativa, como o rejunte aqui no piso, tá? A posição onde os materiais foram colocados a ponto de aparecer bem na imagem. Uma dica bem boa é de a gente colocar sempre blocos bem modelados e bem feitos, próximos à câmera que a gente vai posicionar, porque aí a gente consegue ter o realismo que ele vai transmitir também para a cena. Enfim, então esse é o modelo que a gente vai trabalhar. Primeiro que a gente vai fazer, o primeiro material que a gente vai fazer é a toalha. A toalha então aqui e aqui, essas duas. Então vamos lá. Direito, Create Material, Standard, a gente vai buscar a toalha então. Então a gente vai lá buscar o material. Diffuse, Test Bitmap, a gente vai buscar a pasta do curso, tá? Aula 19, e a gente vai buscar o material aqui. São só esses materiais que a gente vai precisar para essa aula, então é muito simples. Aqui está a nossa toalha, é um tecido, vocês podem buscar o tecido que vocês mais gostarem ou preferirem, mas a gente vai utilizar esse aqui. Abrir, preview para ver se veio, ok. Está aqui o nosso material então. Agora a gente vai aplicar nesse e nesse material aqui. Vamos lá? Entramos no material, Ctrl A para selecionar, e é só pintar. Ele está aí. A gente pode ainda ser um pouquinho mais perfeccionista e fazer aquilo que a gente já conversou nas outras aulas, que é pintar aqui, indicar isso daqui como textura projetada e com conta-gotas aqui agora sim, entrar dentro desse móvel, dessa toalha, Ctrl A e pintar. Aí agora a textura fica bem mais real, tá? Bem mais cuidadosa aqui, ou detalhista, certo? A gente pode até diminuir talvez o tamanho para 0,15 aqui. E agora a gente faz a mesma coisa com essa toalha aqui. Ctrl A, entramos dentro dele, Ctrl A, e agora a gente vai pintar. Pintamos aqui e está aí o nosso material. Agora, cena 1. O primeiro material a gente já criou. Agora a gente vai criar o segundo material então. Antes disso, a gente vai entrar aqui e renomear, que a gente acabou não fazendo. Então, 01, toalha. Ou toalhas. Agora a gente vai criar um outro material. Direito, Create Material, Standard, já vamos renomear agora. 02, metal. 01. Tá? Não vou escolher, ia colocar cromado o nome, mas metal 01. Agora a gente vai fazer o seguinte, o metal tem brilho, certo? Então direito, Create Layer, de Reflection ou reflexão e Preview. Ele vai ficar sempre com esse aspecto, por quê? Porque ele colocou o Fresnel. Agora então a gente vai fazer uma coisa que até então a gente não utilizou, que é retirar o Fresnel aqui, deixar sem nada, tá? Ó, ele vai sumir aqui e dar Preview. Ele vai criar um espelho, tá? Um espelho, então 100% de reflexão aqui. A gente vai agora colocar uma cor cinza. Aqui, Preview. Ele vai filtrar essa cor cinza e aqui a gente vai mexer no Glossiness. Vou colocar um valor bem baixo aqui, 0,6. Preview, aí, e aqui, 0,95. Para quem não lembra, o Highlight tem a ver então com o estouro de luz e o Reflect com a reflexão ao redor do material. E aqui na subdivisão a gente vai deixar ele um pouquinho mais refinado, 25, para não ficar tão granulado o material então. E agora a gente vai pintar aonde a gente tem metal. Então já pintamos aqui com o nosso material. Agora a gente vai criar um outro material então, um outro metal. Então a gente vai criar um outro material. Agora a gente pode então duplicar esse material aqui. Metal 02, ele já está aqui com o nome. A gente vai mudar então para 03
cromado. Ele já está com reflexão, só que agora a gente vai voltar com o Fresnel aqui. Voltamos com o Fresnel aqui e agora a gente vai colocar valores bem altos aqui. 25 no IOR e 5. Tá? Então a gente vai dar uma reflexão bem mais acentuada aqui. Preview. Ele ainda está com o filtro aqui. E a gente vai retirar o filtro. Tá? Perfeito? Vocês podem ver que está com uma leve transparência lá. Por quê? Porque eu dei um preview com a reflexão selecionada e não com o material. Então eu estou só vendo o efeito que a reflexão causa no cromado. Se eu colocar aqui, agora sim eu consigo visualizar todo o material. Aí. Tá aí. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Deixar ele com um estouro de luz um pouco maior aqui. Então 0,95. 0,95 aqui também. Preview novamente. Então está aí o nosso material. Vamos pintar? Agora a gente vai pintar então o lixo. Como o lixo não vai ficar aparente, gente, eu vou pintar todo ele aqui. Mas se ele fosse ficar em primeiro plano no observador, mais perto de quem estiver visualizando a imagem, esses detalhes aqui, que a gente está pintando agora de... Vou só selecionar tudo, Ctrl A. Tá? Esses detalhes poderiam ser até em plástico preto ou alguma coisa do gênero. Sempre que sair assim como aconteceu, só clicar aqui em modelagem ele volta, ou em qualquer outra cena, desde que a gente tenha posicionado anteriormente as cenas. Certo? Aonde mais tem metal aqui então? Aqui. Aqui só um detalhe, gente. Para fazer uma combinação um pouquinho diferente, vamos pintar só esse anel aqui externo com aquele outro cromado ali. E esse aqui também com outro cromado ali. A gente pode notar que ficou um pouco diferente porque ele cria com o mesmo. Então eu vou dar uma leve escurecida aqui nele. Só para a gente saber que estão com materiais diferentes. Perfeito? E aqui em cima também na tampa. Acredito que seja isso. Tá? Se vocês esquecerem alguma coisa, depois é só voltar. Já lembrei. Aqui eu tenho um detalhe. Tá com essa parte azul aqui para fora. Tá? O ideal é que ela fique para dentro porque o modelo... No SketchUp ele foi configurado para o azul ser a parte interna. Então quando isso acontecer, reverse face, tá? E pintar novamente. Tá aí então, cena 1. Agora a gente vai criar o vidro. Então, vamos lá? Create Material, Standard, 04, vidro. Vidro. Ok. O que tem vidro? Uma reflexão, que a gente já sabe os valores. 1,5. 1,5. Ok. E refração. Tá? 1,5 também. Então aqui está o nosso vidro. O que está faltando? Transparência. A gente vai colocar uma transparência aqui no Diffuse. Colocar um valor mais alto um pouquinho. E até a cor, puxar um pouquinho para o verde. Tá aí. Então tá aí o nosso vidro. Vamos aplicar agora no modelo. Então tá aí o nosso material. Aonde mais tem vidro, gente? Na lâmpada. Notem que essa lâmpada tem várias e várias linhas. Todas essas linhas somem no modelo no render então, certo? Se não fosse um modelo renderizado, não seria a melhor opção usar esse tipo de componente, porque ele está cheio de faces ali. O que mais que a gente vai produzir agora? Uma porcelana para cá e para a bacia sanitária também. Tá? Create Material, Standard, 05 porcelana. E agora a gente vai configurar. Primeiro, reflexão.
criamos de reflexão. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um pouco mais de OR, ou seja, tem mais brilho do que um espelho, tá? Então aqui, essa é a cor que ele ficou, a gente vai alterar para branco, na cor da nossa porcelana, Preview, e agora a gente vai reduzir um pouco aqui o estouro de luz e também a reflexão, e vai deixar um pouquinho mais bem acabado aqui, certo? 30. Então aqui o nosso material. Vamos aplicar? Gente, normalmente a tampa seria numa laca, ok? Então a gente pode até fazer uma laca, mas nesse caso eu vou colocar o mesmo material aqui, para dar um acabamento mais interessante. Um detalhe que a gente esqueceu, esse botão aqui, tá? No metal, essa tampa de ralo aqui também, tá? E isso, tudo aqui. Para fazer, isso não vai aparecer no render, tá? Mas se no futuro a gente quiser fazer um outro render de outra cena, daqui a gente já tem. Utilizar esse outro metal aqui. Aqui e aqui. Pronto. Agora a gente vai fazer o quê? A partir desse material aqui da porcelana, a gente vai fazer o porcelanato do piso, o branco. Então a gente vai entrar aqui e duplicar o material. Ó, essa bolinha girando é o meu autosave que está ligado. O padrão do SketchUp